Olá, meus irmãos, que bom estarmos juntos nesse momento de celebração, de adoração a esse Deus que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. É muito bom estar com você, compartilhar com você nesse momento de culto, nesse momento de comunhão da Igreja do Senhor. Mesmo pela internet, nós nos reunimos como igreja para adorar a Deus. Que bom que você é a igreja do Senhor, eu sou igreja. E na nossa casa nós podemos fazer essa igreja de uma forma muito poderosa e potencializada, né? Eu tenho dito isso. Semana trouxe um trecho exatamente falando sobre isso. Como potencializa a fé reunida para a glória de Deus. E eu queria muito orar com você nesse instante, queria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua fronte e vamos estar orando. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de estarmos juntos aqui para te adorar. Obrigado porque tu tens sido um Deus bondoso, um Deus fiel, um Deus misericordioso, um Deus que tem nos alcançado de forma extraordinária. Ó Pai, eu quero te pedir por cada família agora que participa conosco, que ouve, ó Deus, que vê esse culto, que o Senhor possa estar abençoando cada pessoa e que o Senhor venha de encontro às nossas necessidades, que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Abençoa-nos ricamente nesse dia, nessa tarde, nessa noite. Ó Deus, não sei exatamente o tempo que o povo está vendo, mas eu sei que muitos serão abençoados com a Tua palavra dessa noite. Em nome de Jesus eu te peço, amém, amém, amém. Amém, queridos? Vamos estar adorando a Deus, vamos estar louvando a Deus. E eu queria hoje trazer uma música linda, do nosso irmão Carlinhos Félix. Eu queria que você participasse conosco para a glória do Senhor. Amém? Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar e eu me abrir pra te amar. Nem precisa perguntar, te amo. Há um clima tudo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho. Sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra te ter outra vez. Meu pensamento vive em você, Cante comigo. a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar e eu me abrir pra te amar. Nem precisa perguntar, te amo. Há um clima tudo diferente que aquece e mexe com o coração da gente.
grande abraço ao nosso irmão Carlinhos Félix, tão amigo da nossa igreja, não é verdade? Tão amigo da igreja da Orla. E sabe, meus irmãos, eu quero que você preste atenção nesse instante, que é um momento de ação de graça, um momento de nós nos reunimos para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. E eu quero estar orando pela sua vida, eu sei que você também quer agradecer, quero estar orando pelos enfermos, pela igreja. Então, curva a sua cabeça mais uma vez, feche os seus olhos, vamos estar orando nesse instante. Obrigado, Deus, porque eu me uno com os meus irmãos para dizer que até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Quero também colocar diante do Senhor os enfermos, tantos irmãos em nosso meio, amigos, ó Deus, estão com alguma enfermidade, que Tu que és o médico dos médicos, toca, Senhor, nesses corpos e cura para a glória do Teu nome. Ó Deus, eu quero Te louvar por tudo que o Senhor já tem feito por nós, quero colocar a vida dos aniversariantes diante do Senhor, que o Senhor possa estar abençoando esses irmãos que estão fazendo aniversário essa semana, que essa data se repita por muitos e muitos anos para a glória do Teu nome. Quero pedir também pela Tua igreja, Deus, em nome de Jesus, pelo Teu povo, pelos que estão sem trabalhar, que o Senhor possa abrir portas, suprir suas necessidades, o Senhor possa estar abençoando essas vidas, Deus. Eu quero Te louvar porque nós sabemos que o Senhor tem provido tantas coisas em meio a essa pandemia, em meio a essa quarentena, esse confinamento. O Senhor tem sido um Deus Emanuel, um Deus conosco, um Deus perto de nós. Eu quero interceder pelas famílias da igreja da Orla e também as famílias da igreja do Senhor, que o Senhor possa estar derramando paz sobre seus lares, que o Senhor possa estar equalizando as relações de uma forma milagrosa, Deus, na Tua palavra. Quero Te louvar por tudo que o Senhor já tem feito esses dias, mais de 40 dias em casa. Tantos irmãos parados, tantos irmãos esperando na expectativa, mas que essa expectativa seja a expectativa do Senhor e não a expectativa do homem. Que o Senhor nos abençoe ricamente nesses dias, mais e mais, e que possamos esperar em Ti, porque Tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades, que fazes infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, quero lembrar também aos irmãos o seu dízimo, a sua oferta. Esse é um momento de culto, nós precisamos falar sobre isso, porque nós entendemos a fidelidade dos irmãos, o desejo dos irmãos também de participarem desse momento especial de culto. Então está aí na tela o número da conta da igreja, você pode fazer uma transferência, um depósito, da forma que ficar melhor para você. Se você tiver alguma dificuldade e deseja entregar o seu dízimo, a sua oferta, você pode ir nos grupos da gente lá, principalmente o Assunto Orlas, e dar uma ligada para o irmão Marcelino, né? E ele vai lhe orientar como vai acontecer para que a pessoa vá na sua casa, tá bom? Então fique tranquilo sobre isso. Esse é um momento de culto também, é um momento importante para cada um de nós. Que Deus possa abençoar, mas eu quero também agradecer a Deus pelos dízimos e pelas ofertas que serão levantadas no meio do povo de Deus. Pai, esse é um momento extremo de fidelidade do Teu povo para contigo, como tem sido também tantos momentos tremendos do Senhor para conosco, a Tua fidelidade. Nós queremos permanecer fiéis, Senhor, mesmo em meio a lutas e tribulações, mesmo em meio a tempestade, mesmo em meio a deserto de Covid, nós queremos nos manter fiéis ao Senhor, na plena convicção de que tudo que somos e temos é a bondade do Senhor sobre nós, é a misericórdia do Senhor sobre nós. Quero colocar os irmãos que têm passado lutas financeiras, que o Senhor possa suprir, abrindo portas, fazendo aquele milagre que o Senhor é especialista em fazer. Quero pedir pelos empregos, que o Senhor possa preservar o emprego dos nossos irmãos e irmãs. E aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa abrir portas e que logo, logo eles possam estar ganhando o seu pão de cada dia através do suor do seu trabalho. Quero Te louvar abençoando os que vão poder dizimar e ofertar. E também aqueles que não vão poder, que o Senhor abençoe de uma forma poderosa, para que eles possam vir ter o privilégio de assim também fazer. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
Muito bem, meus irmãos, eu queria trazer a reflexão da palavra de Deus para o seu coração, para o meu coração, e Deus tem colocado o texto de 1 Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 12, na verdade o verso 12. E eu queria, aqui ele diz, ninguém despreze tua juventude, tua mocidade, mas eu quero trocar, eu quero colocar aqui, ninguém despreze a tua vida como cristão, como servo de Deus, como filho do Deus Altíssimo. Essa era a ideia de Timóteo, não era necessariamente só por conta da juventude de Paulo a Timóteo, mas também pelo exemplo de vida que eu e você temos que dar, né? E ele diz assim, ninguém despreze a tua juventude, a mocidade, mas ser exemplo para os fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Qual era a ideia aqui que ele estava querendo passar para o seu discípulo? O apóstolo Paulo, na verdade, quando escreve a carta a Timóteo, ele estava preocupado com o ministério, com a vida, com o testemunho. E não é diferente de Deus para conosco. Deus todos os dias se preocupa com os meus passos, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu olho, com aquilo que eu pego, com aquilo que eu recebo, com aquilo que eu negocio. Deus está preocupado com isso. Por quê? Porque isso tem a ver com o meu caráter, isso tem a ver com o caráter de Deus. Isso tem a ver com algo muito grande que é a conversão. Né? O que é conversão? É a mudança de valor, é a mudança de mente. E ele diz, ninguém despreze a tua vida, mas ser exemplo. E ele começa dizendo ser exemplo como espelho, aqueles que podem olhar para mim e para você e ver a diferença que nós temos porque temos Cristo no nosso coração. Porque um dia tivemos esse encontro com Jesus, e aí as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Os valores começaram a mudar, as coisas começaram a mudar, então ninguém despreze que as pessoas olhem e consigam ver em você o testemunho da sua vida, do exemplo que você é. Aqui ele cita o exemplo para os fiéis, é verdade. Nós precisamos ser exemplo para os que estão ao nosso redor. Eu acho muito interessante quando líderes, pastores e alguns cristãos dizem assim, não olhe para mim, olhe para Jesus. O apóstolo Paulo não disse isso. O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E aqui manda que sejamos exemplo para os fiéis. Então eu e você precisamos seguir essa cartilha, seguir é quase que uma ordenança, ser exemplo, para que ninguém despreze a tua fé, para que ninguém despreze a tua palavra, para que ninguém despreze a tua pregação, para que haja coerência entre a pregação e a vida, a ação. Isso é fundamental. Então ele nos chama a isso, para que as pessoas valorizem, para que as pessoas olhem para mim e para você e vejam alguém de fé, alguém que anda com Deus, alguém que fala aquilo que vive, ser exemplo. E ele diz ser para os fiéis, mas também que sejamos para os do mundo, aqueles que estão lá fora, aqueles que não creem, aqueles que não entendem Deus, não entendem a sua palavra, não entendem o que é conversão. Eu e você precisamos também ser exemplo para esses. E nós somos a palavra pregada dentro da nossa casa, porque na nossa casa nós somos quem somos, queridos. Ninguém mente para a esposa, para filhos, todo mundo sabe o nosso dia a dia, a nossa maior pregação. E é por isso que a palavra diz, se eu não conseguir ser pastor na minha casa, eu não consigo ser pastor em outro lugar, na igreja. Eu preciso ser pastor, quer dizer, ser servo de Deus dentro da minha casa. Eu preciso de viver o que eu prego, o que eu testemunho de fé para a glória de Deus. E ele diz exatamente isso, para que ninguém despreze a tua pregação. Aqui ele considerava a idade muito jovem de Timóteo, mas eu quero considerar aqui a experiência com Deus, que aí não tem idade, querido. Você tem experiência com Deus que pode ser muito curta ou muito longa, independe. Deus conhece a sua vida. Aí ele diz o seguinte, ser exemplo na palavra. Essa palavra aqui, ela tem duas vertentes. Ser exemplo na palavra, em conhecimento da palavra, daquilo que Deus tem, mas acima de tudo, ser exemplo na palavra dita, a palavra que seja verdadeira. A Bíblia diz que
diabo é o pai da mentira. Então o cristão não pode estar mentindo, o cristão não pode estar inventando coisa, o cristão não pode estar fofocando, o cristão tem que ter cuidado no que fala. Né? E agora tem uma palavra nova chamada fake news. Né? Você tem que ter muito cuidado no fake news, principalmente quando você vai falar de alguém. Aquilo pode ser uma mentira, passa pelo crivo de Deus, passa pelo crivo da palavra. E ele diz ser um exemplo nessa palavra. Na palavra também de responsabilidade, quando você dá a sua palavra, quando você se compromete com algo, isso é importante, isso é fundamental. Então que você possa estar observando o que diz o apóstolo nesse sentido, ser exemplo para os fiéis, exemplo também na palavra, e na palavra de Deus, no conhecimento pleno da palavra de Deus. Sabe, queridos, muitas vezes somos envergonhados porque não conhecemos a palavra, muitas vezes erramos, e diz a própria palavra, erramos porque não conhecemos as Escrituras e muito mais, e nem o poder de Deus. Então é essencial que eu e você tenhamos uma palavra de vida, tenhamos uma palavra de fé, tenhamos uma palavra de ânimo. Nós estamos num momento muito difícil de confinamento, de quarentena. Quando você for falar com alguém, dê sempre uma palavra de ânimo, acredite, vai ser melhor quando sairmos, Deus vai abençoar, as portas vão ser abertas, emprego vai acontecer, Deus vai suprir todas as coisas. Cuidado na palavra, querido, cuidado na palavra. Gary Chapman, no seu livro As 5 Linguagens do Amor, ele fala que uma das linguagens é a palavra de afirmação, é o que eu digo ao outro: você é lindo, você é maravilhoso, você pode, vá que você consegue, sabe? Temos que ter cuidado naquilo que a gente diz, porque a palavra tem poder, e aqui ele nos manda a ser exemplo na palavra. É também no conhecimento pleno da palavra de Deus, porque Jesus venceu o diabo no deserto através da palavra. Muitos de nós vencemos pela palavra e nós precisamos ser exemplo nessa palavra para a glória de Deus. Ele diz mais, no trato, na forma de você tratar o outro. É um exemplo como você trata, é uma forma que você lida com as pessoas. Minha avó dizia uma coisa muito interessante, meninas principalmente aí, e até rapazes, né? Quando você for namorar com alguém, perceba como é que ele trata pai e mãe. Perceba como é que ele trata o irmão, a irmã, as pessoas. Porque da forma que ele trata, ele vai tratar você. Então não tem bonzinho, né? Não tem mudança. Trata mal a mãe, trata mal o pai, trata mal os irmãos, trata mal o funcionário. Quando eu casar, vai me tratar bem. Cuidado, isso é um engano. Talvez até piore, e isso é complicado. Então, o trato é fundamental, sabe? O trato de amor, de empatia, de estar com o outro, de chorar com o outro, de sorrir com o outro, de ouvir o outro, isso é tratar. De se preocupar com o outro, de ligar para o outro, de saber como o outro está. Isso é fundamental. Eu tenho me preocupado com muitos irmãos, eu tenho ligado para muitos irmãos. Eu sei que não tenho conseguido ligar para todos, mas tenho ligado para muitos, principalmente para aqueles que eu sei que têm passado lutas, tenho tentado estar perto, tenho tentado ajudar de alguma forma. Isso é trato, isso é a ação dos que têm a Jesus. Saiba, queridos, é fundamental que você perceba essa palavra. Ser exemplo para os fiéis, ser exemplo para os que estão fora, ser exemplo na palavra, ser exemplo no trato. E também ele nos chama a ser exemplo no amor. O amor é mais do que um sentimento. O amor é uma decisão, é uma atitude. Amar o próximo. Você tem 3 vertentes do amor. A percepção do amor ágape, o amor de Deus para conosco. A percepção do amor filo, amor de filantropia, que é o que mais está se usando, o amor que mais está se usando nesse tempo. Pessoas necessitadas, pessoas precisando de apoio, pessoas precisando de alimento, pessoas, sabe, quando eu estava conversando com o irmão Luiz, a inquietude de termos ficado 3 semanas parado, sabe, Luiz, vamos voltar, vamos entregar as marmitas a pessoas com fome, sabe, ele já estava com o coração também cheio de vontade, cheio de desejo para isso, e é fundamental que eu e você entendamos isso, fundamental que eu e você possamos perceber que esse amor, ele precisa ser mais do que palavras, ele precisa ser atos. Eu e você precisamos ter ato de amor ao ponto de alcançar o nosso próximo. Sabe, e às vezes é só escutar,
é você ligar para alguém, conversar, é você participar, é você compartilhar. Esse é um ato de amor, esse é um exemplo de amor. Um amor que faz a diferença, um amor que alcança o outro, muito mais do que amor de palavra. Também na atitude do amor relacional, no seu dia a dia, com seus filhos. Sabe, querido, você pode até dizer que ama, mas talvez esteja faltando aquela atitude de amor, de abraçar, de beijar, de dizer mesmo que ama. Há muitas pessoas que dizem que ama muito tarde, às vezes a morte chegou, às vezes a separação chegou, às vezes o rompimento das relações chegaram e não vale mais a pena dizer, não tem mais motivo de dizer. Nós precisamos dizer que amamos, nós precisamos de fazer os atos de amor quando estamos juntos, quando estamos prontos para amar. Eu sempre digo o seguinte, já ouvi isso e por isso repito. Se você quiser fazer uma homenagem de amor para mim, pastor Kerley, faça em vida, não espere eu morrer. Se você quer ter alguma atitude de amor para comigo, faça agora. Se você esperar eu morrer para fazer quando eu estiver morto, não adianta. A atitude é agora, como muitos irmãos têm feito. Muitos irmãos têm ligado, muitos irmãos têm se preocupado com tantas coisas. São tantas coisas na minha vida que também cercam igual a você. Eu não estou passivo a não viver a mesma luta que você vive do dia a dia, sabe, do pagar conta, de tantas outras coisas. Então, a atitude de amor para com o outro, ligue para seu pai, ligue para seu irmão, ligue para as pessoas que você ama, mas que você talvez esteja tão distante. E aqui ele nos chama a ser exemplo desse amor. Amor com atitude, amor com palavras, amor com ações, amor que faz, muito mais do que amor que só fala, não é verdade? E ele diz no Espírito, aqui, queridos, nada mais é de que um testemunho de fé. Nós vivemos no mundo, ainda estamos no mundo, mas temos o Espírito de excelência. Veja a diferença que José fez na consciência de que havia sobre ele um espírito diferenciado. Veja a diferença que Daniel fez naquele reinado, porque havia uma percepção na vida dele que havia um espírito de diferença na vida dele. Por isso que ele fez diferença naquele lugar. E tantos outros homens e mulheres de Deus. Sabe, a palavra diz isso. O que há em nós é maior do que o que está no mundo. É esse Espírito Santo que nos impulsiona, sabe? Nos impulsiona com uma palavra de fé, uma palavra de coragem, uma palavra diferenciada. E é por isso que ele fala logo aqui, ser exemplo no Espírito e na fé. Exatamente, queridos. Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, servimos a um Deus tremendo, um Deus grande, um Deus que faz infinitamente mais do que eu e você pensamos. Por isso precisamos continuar crendo na fé em Cristo Jesus. Precisamos continuar falando desse Deus, amando esse Deus, chorando com esse Deus, sorrindo com esse Deus, compartilhando esse Deus, pregando esse Deus, pela fé, para que saiamos mais fortes, para que saiamos melhores dessa quarentena. E por fim, ser exemplo na pureza. A pureza aqui está na palavra. A pureza não está só no que falamos, mas também no que recebemos. Cuidado quando você recebe uma informação. A pureza é não ter um coração maldoso, é não pensar sempre as coisas ruins do outro, principalmente, né? E isso Deus nos chama a fazer a grande diferença. Ele diz, ninguém despreze a tua vida, ser exemplo dos fiéis, ser exemplo no meio dos fiéis, ser exemplo no mundo, ser exemplo na palavra que é dita, ser exemplo no trato, ser exemplo no amor, ser exemplo no espírito, ser exemplo na fé, ser exemplo na pureza, ser de santo, como eu sou santo, o Senhor disse. Por isso que eu e você, queridos, precisamos que essa palavra seja a nossa regra de fé e prática. Que essa palavra faça a grande diferença na minha e na sua vida. Que essa palavra seja não só a palavra pregada, mas que seja a palavra vivida. Olha o que diz no versículo 13 e 14. Diz, persiste em ler, exortar e ensinar. E diz, não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, por imposição de mãos.
Aqui era para Timóteo, mas Deus também te deu um dom. Deus também te colocou o Espírito Santo. E Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre cada um de nós, e Ele nos ungiu a pregar, Ele nos ungiu a libertar, Ele nos ungiu a fazer a diferença, a fazer sorrir aqueles que choram, a quebrar cadeias daqueles que estão aprisionados, seja em que for. Deus me chama, Deus lhe chama exatamente para isso, para fazer a grande diferença. E a minha oração é que Deus nos alcance de uma forma tremenda, a mim e a você, e que nos capacite a isso, a fazer a diferença, a ser exemplo para os irmãos, ser exemplo para o mundo, ser exemplo através da nossa fé, da nossa palavra, do nosso amor, do nosso trato, do nosso espírito e da nossa santidade, da nossa pureza. A busca daquilo que Deus quer para nós, com certeza, será abençoador para mim e para você. Que Ele nos abençoe, que Ele trate conosco de uma forma linda, tire de nós o que não vem dEle, nos enche com os frutos do Teu Espírito, como Paulo disse lá em Gálatas, capítulo 5, verso 32 à frente. Ele diz que os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, mansidão, domínio próprio. Querido, contra essas coisas não há lei. Que eu e você possamos viver esse exemplo de homens e mulheres de Deus que fazem a grande diferença no reino. Não só no reino, mas a grande diferença no mundo jaz do maligno. Que Deus nos abençoe, que Deus use a tua vida, que Deus use esse tempo para te fortalecer para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Muito bem, meus irmãos, eu queria também pedir duas coisas a vocês. Primeiro, que vocês façam a inscrição no nosso YouTube, né? Eu preciso que você se inscreva para que o nosso canal no YouTube possa crescer e a gente possa ter mais possibilidades dentro desse canal. Então, depende muito da sua inscrição. Vai lá, faz a inscrição, dá o joinha, clica lá no sino e eu tenho certeza que a gente vai crescendo e vai ser muito bom para você e para nós também, que a gente abre mais o leque do nosso canal com muitas outras possibilidades. Por isso, é importante que você faça a sua inscrição, tá bom? Eu vou botar na tela aí mais uma vez a conta da igreja para os irmãos que por acaso não pegou, então eu quero que seja colocado aí um pouquinho mais da conta da igreja para que você possa fazer o seu dízimo, a sua oferta. E volto a dizer, qualquer irmão que tem dificuldade de entregar o seu dízimo e a oferta, por muitos motivos, tem irmãos que não mexem com iPhone, não mexem com transferência, entre em contato conosco, o irmão Marcelino, nosso tesoureiro, vai lhe orientar como você deve fazer. E por último, queridos, eu quero pedir que os irmãos estejam orando, porque essa semana nós vamos começar a nossa campanha da cesta básica, da cesta de amor, cesta do amor. Nós vamos estar entregando para algumas famílias e diga-se de passagem também da nossa igreja, tá? Então nós vamos formatar algumas cestas belíssimas, boas, recheadas, para abençoar irmãos da nossa igreja e também pessoas de fora, né, que são ligados também a irmãos da nossa igreja. Então, essa semana, nós vamos estar postando nos grupos da igreja, principalmente o assunto Orla. É fundamental que você esteja no assunto de Orla, para que você possa entender a nossa campanha Cesta do Amor. Então, nós vamos estar recolhendo esses mantimentos, né, e vamos estar formatando as cestas para abençoar vidas. Além disso, terça-feira à noite, o grupo está saindo com mais 150 quentinhas, entre 150 e 200 quentinhas para abençoar vidas na rua. Quero agradecer aos irmãos que têm saído aí no comando do irmão Luiz Maranhão. Amém, queridos? Quero orar com você agora, finalizando o nosso culto, agradecendo a Deus pelo privilégio que Ele nos deu de estarmos mais uma vez aqui reunidos, adorando a Ele e declarando que só Ele é Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Obrigado pela Tua igreja, Igreja Batista da Orla, e pela Tua igreja na face da terra, aquela que não tem placa denominacional, aquela que é feita pelos lavados pelo sangue do Cordeiro. Ó Deus, eu quero Te louvar por isso,
porque Tu és um Deus muito maior do que igreja, do que placa denominacional. Tu és o Deus que olha para aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro, purificado por esse sangue, salvo por esse sangue para a glória do Teu nome. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações sejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe você. Estejamos orando uns pelos outros, irmãos irmãos da igreja, pastores, famílias. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe, porque somos mais que igreja, somos uma família.